Bem, pessoal, vamos agora então começar a questão 94 do nosso livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9. Questão 94 diz o seguinte, olha, considere os triângulos T1, T2, etc., né, T3, T4, que no caso é até o T12, abaixo. Assinale os pares de triângulos congruentes e indique o caso de congruência, ok? Então, começando pelo T1. T1 é um triângulo que tem lados 3, 4 e entre eles tem um ângulo de 70 graus. Vou começar a procurar pelo ângulo de 70 graus. Então aqui eu não tenho nenhum ângulo de 70 graus, aqui eu tenho um ângulo de 70 graus. Esse ângulo de 70 graus em T8 está compreendido entre os lados 3 e 4. Então 3 e 4 compreendido entre eles o de 70 graus. Temos um caso de congruência para esses dois triângulos, que é o caso lado, ângulo, lado, não é isso? Lado aqui, olha, esse com esse, lado, ângulo, lado, ok? Então eu posso dizer que T1 é congruente a T8, não é isso? Pelo caso de congruência, lado, ângulo, lado. Então esses dois já estão resolvidos. A gente já conseguiu achar a relação aqui, um par de triângulos congruentes. T2. E agora, lado 1, ângulo compreendido de 60 e lado 2. Então, a minha estratégia é me basear pelo ângulo. Então, 60 graus. Eu vou olhar aqui, ver se eu acho algum 60 graus. Achei esse, olha. Ele é compreendido entre 1 e 2. 60 graus compreendido entre 1 e 2. Então, olha, T2 é realmente congruente, ó, T2 é congruente a T7 pelo caso lado, aqui, lado com lado, ângulo com ângulo e lado com lado. Então, lado, ângulo, lado. Ok? Nosso primeiro caso. Agora o T3. Minha estratégia, ó, 35 graus. Esse aqui tem 35 graus, mas aqui tem um 25. Aqui não está dizendo nada de 25, não é isso? Então, vou passar para frente. Esse aqui, olha, 35. Opa, 35, 35. Compreendido entre 3 e 8. Compreendido entre 3 e 8. Note que eu não estou observando o tamanho, porque aqui a gente não está olhando escala, né? O que a gente quer são essas informações, é o que mais importa para a gente. Então, pelo mesmo caso, ó, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, T3 é congruente ao T5. Lado, ângulo, lado, não é isso? Tá aqui, olha, lado 3 com 3, ângulo 35 com 35, 8 com 8 aqui. Agora vamos para o T4. T4, nós temos ângulos de 35 e 25. Esse aqui só tem o 35, não aparece ângulo, já usamos. Aqui, olha, 20 e 80. O que tem aqui, olha, 35 e 25, é esse. Então temos um lado e dois ângulos adjacentes a ele, um de 25 e um de 35. Lado, dois ângulos adjacentes, um de 35 e um de 25. Logo, o T4 e o T11 são congruentes. Então, o T4 é congruente a T11 pelo caso, olha, ângulo, lado, ângulo, porque são dois ângulos adjacentes a esse lado. Ângulo, 35. Lado, 10. Ângulo, 25, ok? Então, ângulo, lado, ângulo. Legal? Esse nós já fizemos. Agora o T6. Temos os lados 3, 4 e 6. Então, 3, 4 e 6 é o T10, não é isso? Então, T6 é congruente ao T10. T6 congruente ao T10. Qual é o caso? Lado, lado, lado. Olha, lado com lado. Esse congruente a esse e esse aqui congruente a esse aqui. Então, lado, lado, lado. Legal? Esse já usamos. O que sobrou? Na verdade, sobrou só esses dois, né? Olha aqui, eu tenho um lado de 5 e eu tenho aqui, olha, um ângulo de 80 e um ângulo de 20. O ângulo de 20, ele é adjacente ao lado 5, olha. Ângulo 20 adjacente ao lado 5. E o ângulo oposto ao lado é o 80, olha. O ângulo oposto a esse lado de 5 é o 80, então tá certinho. O T9 é congruente ao T12. Qual é o caso? Bom, eu tenho aqui um ângulo oposto, o lado e um ângulo adjacente. Então, é lado, ângulo e ângulo oposto.
lado, ângulo e ângulo oposto. Então, lado, ângulo e ângulo oposto. É aquele que nós estudamos dessa forma, né? Se não me engano, era o que a gente chamou de quarto caso. Legal? Bom, então está resolvido a questão 94. Uma questão relativamente simples, mas ela é bacana para a gente começar a trabalhar com essas relações e com os casos de semelhança de triângulos, né? Bom, vamos agora então resolver a questão de número 103. A questão diz o seguinte, olha, na figura ao lado, sabendo que C é ponto médio de BE, que é BE, C é ponto médio, prove que os triângulos ABC, ABC e DEC, DEC são congruentes. Bom, vamos então às informações do problema e aí estruturar nosso argumento. Primeiro ele diz que C é ponto médio de BE. Está aqui BE e o ponto C é o ponto médio. Se ponto C é médio de BE, esse lado BC é congruente ao lado CE. Ok? Então está aqui, olha. BC é congruente a CE. Por que eles são congruentes? Porque C é ponto médio de BE, que é o que ele está dizendo aqui. BE. Ok? Então, primeira conclusão que a gente chega. Agora, esse ângulo aqui, olha, é congruente a esse ângulo aqui. Por que eles são congruentes? Porque eles são opostos pelo vértice, não é? Então, o ângulo ACB é congruente ao ângulo DCE. DCE. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, ok? Então, eu tenho esse lado congruente a esse ângulo congruente a esse, e olha só, esse ângulo B é congruente ao ângulo E, porque ambos são ângulos retos, né? Então, o ângulo CBA é congruente, ó, CBA ao CED. CED. Por quê? Porque todos são ângulos retos, ok? Muito bem. Agora, olha só. Eu tenho aqui, ó, ângulo congruente a esse ângulo, lado congruente a esse lado, e esse outro ângulo congruente a esse outro ângulo. Então, qual é a consequência disso? A consequência, usando o caso de semelhança, de congruência, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, é que os triângulos ABC e DEC são congruentes, ok? E é o que a gente queria, né? Mostrar que esses dois triângulos são congruentes e que nós já temos a prova da congruência deles pelo caso ângulo lado ângulo. Está resolvido, portanto, a questão de número 103. Bom, vamos agora à resolução da questão de número 104. A questão é a seguinte. Na figura ao lado, essa figura, sabendo que alfa é congruente a beta, aqui ó, alfa, beta, estava um pouquinho apagado, então reforcei um pouco. E gama é congruente a delta, tá aqui, olha, gama congruente a delta, isso aqui é um delta minúsculo. Prove que os triângulos ABC, esse triângulo aqui, e CDA, esse outro triângulo, são congruentes. Bom, vamos lá então. Se alfa e beta são congruentes, eu vou indicar aqui ó, com um tracinho, ó, um tracinho alfa, um tracinho beta. Gama e delta são congruentes. Então está aqui gama, dois tracinhos, e delta, vou colocar aqui dois tracinhos. Ok? Bom,
Às vezes fica mais fácil, essa questão ela é relativamente simples, né? Mas às vezes fica mais fácil quando a gente desassocia os dois aqui da figura. Eu coloco os dois, olha. Se você quiser para desenhar para ela ficar um pouquinho mais nítida, eu coloco aqui, olha, B, A, C, e aqui eu coloquei um tracinho, e aqui eu vou colocar os dois tracinhos, indicando esses ângulos com 1 e o ângulo 2, e aqui, olha, eu coloco separado, ó, o triângulo ADC. Vou indicar aqui com 2 tracinhos, aqui com um tracinho. Agora, note uma coisa, aqui não é AC e AC, são iguais, né? Então, vou indicar também com um tracinho aqui e com outro aqui, são iguais, têm a mesma medida, né? Então, o que eu posso dizer aqui, olha, BAC, o ângulo, né? BAC é congruente ao ângulo ACD. ACD. Estou fazendo a comparação, a relação entre esses dois triângulos. Agora, ACB é congruente, ó, ACB é congruente a CAD. CAD, ok? E AC é congruente a ele mesmo, né? AC. O que nós temos aqui? Ângulo, aqui com ângulo, lado com lado e ângulo com ângulo. Então, ângulo, lado, ângulo. Aqui, usando o caso ângulo, lado, ângulo, eu posso afirmar que os triângulos ABC e CDA, triângulo, são congruentes. Exatamente o que o problema queria da gente. Então, nós temos aqui já a resolução da questão de número 104. Uma questãozinha de demonstraçãozinha simples, mas que é muito boa para a gente praticar um pouquinho, estudar um pouco. Muito bem. Vamos agora então para a questão de número 106. A questão é a seguinte: na figura ao lado, essa figura, sendo BF congruente a CD, olha aqui, BF congruente a CD, M, que é de medida, tá? Essa é uma maneira de escrever também, uma outra forma, que a gente não usou nos exercícios anteriores. A medida do ângulo ABC, ó, ABC, esse ângulo aqui, ó, é igual à medida do ângulo FDE. FDE, é esse aqui. Então, vou colocar aqui um tracinho para indicar que eles são congruentes. A medida do ângulo BAC, ó, BAC, esse ângulo aqui, que eu vou indicar com 2 tracinhos, é igual à medida do ângulo DEF. DEF, esse aqui eu vou indicar com 2 tracinhos. Prove que AC, que é esse aqui, olha, AC, é congruente a EF. EF, esse aqui. Bem, lá no início ele diz que BF é congruente a CD. BF é esse, não é? Vou chamar isso aqui de X. Não sei a medida, vou chamar de X. Se esse é X, CD também vai ser X, né? Então, CD também é X. Eu não sei essa medida aqui. Vou chamar essa medida de Y. Então, aqui, Y. Olha só que interessante. BC vai ser X mais Y. Concorda comigo? Bom, e FD vai ser Y mais X, que é a mesma coisa que X mais Y. Olha só que interessante. Esse BC tem a mesma medida que esse aqui, ó, FD. Legal, né? Tem a mesma medida. Se você quiser tirar esses dois triângulos daqui que estão juntos e colocar separado, para enxergar um pouco melhor, isso depende da sua habilidade de enxergar tudo junto, ou se você consegue separar os dois mentalmente. Isso vai ficar de cada um, né? Depende da sua experiência na resolução de questões como essa. Mas o que eu digo é o seguinte: na hora que você está estudando, se você está estudando isso agora
pela primeira vez e tem dificuldade de enxergar, coloca separadinho, olha só. Quando eu separei o triângulo ABC, eu consigo enxergar aqui, olha, tracinho, dois tracinhos. Olha esse aqui, EFD, EFD. Aqui, olha, um tracinho e aqui dois tracinhos. E olha, esse BC é congruente a FD. Então, olha, vou chamar aqui de um, vou chamar aqui de outro. Olha só que legal. Eu tenho aqui, olha, lado congruente a lado. Ângulo adjacente congruente a ângulo adjacente. E o ângulo oposto ao lado que eu estou considerando, congruente ao ângulo oposto ao lado que eu estou considerando. Então, olha o que eu tenho. BC congruente a FD, ou DF, né? Eu tenho FDE congruente, ó, FDE congruente a CBA. CBA. E eu tenho CAB congruente ao FED. FED. Então, tem lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Se eu usar o caso lado, ângulo e ângulo oposto, eu posso afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EDF. EDF. Bom, o que isso aqui vai implicar? Isso aqui vai implicar eles serem congruentes. Que esse lado AC, vou chamar de lado dois tracinhos, é congruente ao lado EF, dois tracinhos. Que o lado AB, que eu vou chamar de três tracinhos, é congruente ao lado, que é legal, 1, 2, entre o 1 e o 2, é congruente ao lado DE. Aqui, olha, três tracinhos, tá vendo? Olha aqui a relação entre eles. O que a gente quer? Provar que AC é igual a EF. É verdade, olha, AC, esses dois tracinhos, é EF, dois tracinhos, tá vendo? Já está provado. Porque quando eu digo que esse caso me dá por consequência, né, essa congruência carrega esses três que já vêm como hipótese e mais as outras três congruências de ângulos e lados. Então, a consequência disso é que AC realmente é congruente a EF. É o que a gente queria demonstrar. Então, está aqui pronto o exercício de número 106. Exercício resolvido, ok? Muito bem. Vamos agora resolver a questão de número 108. A questão diz o seguinte, olha, demonstre que a mediana relativa à base de um triângulo isósceles é também bissetriz. Bom, vamos fazer aqui um esquema para a gente entender o que o problema está me dando e o que ele está me pedindo, ok? Eu vou colocar aqui um triângulo ABC. Ele diz, demonstre que a mediana relativa à base de um triângulo isósceles. Então, ele está me afirmando que é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, eu vou escolher dois lados, escolhendo esses dois lados para serem congruentes, certo? Então, qual é o esqueminha aqui? Qual é a minha hipótese? A minha hipótese primeira é que AB é congruente a AC. E que a mediana relativa à base. Bom, mediana, vou chamar aqui de ponto M. O que é mediana? A mediana é o segmento que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto, né? Então, AM. Sendo M o ponto médio, se M é ponto médio, olha só, M sendo o ponto médio, BM é congruente a CM, né? Dizer que a M é mediana é equivalente a dizer isso, né? É a mesma coisa que dizer que BM é congruente a CM. Então, vou colocar aqui, BM é congruente a CM, ok? Bom, se isso acontece, o que ele quer? A minha tese, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que esse AM também é bissetriz, ok? Dizer que isso aqui é bissetriz, que AM é bissetriz, é dizer que esse ângulo aqui, ó,
AM, que é esse ângulo aqui, ok? É congruente ao ângulo CAM, que é esse ângulo aqui. Isso é onde eu quero chegar. Eu quero chegar aonde? BAM é congruente a CAM. Se isso for verdade, se esse ângulo é congruente a isso, se eles têm a mesma medida, então isso aqui também vai ser uma bissetriz, ok? Eu saio daqui e quero chegar aqui. Bom, vamos lá então. Na minha hipótese, esse lado é igual a esse lado aqui é igual a esse, e eu quero chegar a essa situação aqui. Novamente, se você quiser separar os dois, só para enxergar melhor, eu vou separar assim. Não é obrigado a fazer isso, é claro, você não precisa fazer. Você pode pensar isso aqui, mas eu quero fazer para a gente praticar como se você não tivesse condições de fazer isso mentalmente, ok? Vamos lá? Então, o que a gente tem aqui, esse lado igual a esse lado igual a esse lado. Mas olha só que interessante, AM, esse lado AM, ele é tanto desse triângulo quanto desse. Vou chamar de 3 tracinhos, não é isso? Bom, se AB é congruente a AC, minha hipótese, né? Se BM é congruente a CM, e se AM é congruente a ele mesmo, né? Todo segmento é congruente a ele mesmo, eu tenho aqui um caso de congruência LLL que me diz que o triângulo AMB é congruente ao triângulo AMC. Triângulo AMC. Mas dizer que esses dois triângulos são congruentes é dizer também que esse lado é igual, esse ângulo, melhor dizendo, é igual a esse, que esse ângulo aqui é igual a esse e que esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Não é verdade? Bom, se é dizer também que esse é igual a esse, esse é igual a esse, esse é igual a esse, logo, a consequência disso é que realmente o ângulo BAM é congruente ao ângulo CAM. Lembra, eu tenho 3 condições satisfeitas, então um dos casos de congruência me garantem que os dois triângulos são congruentes. Ora, se os dois triângulos são congruentes, os outros 3 casos também são satisfeitos. E um desses 3 casos é exatamente o que o problema pede para a gente demonstrar. Bom, se isso aqui é verdade, né? Se BAM é congruente a CAM, né? Congruente, se esse cara é verdade, então eu posso dizer que AM é bissetriz de BAC. Bissetriz é isso, né? É uma semirreta que divide o ângulo em 2 ângulos congruentes, divide ao meio, ok? Então, está lá demonstrado o que o problema pediu para a gente. Nesse caso, nós usamos o LLL, de congruência de triângulos, ok? Bem, espero que vocês tenham entendido, espero que essa revisão tenha sido proveitosa e vocês consigam estudar bastante aí, tá? Um grande abraço, Deus abençoe vocês, até a próxima.